Começa no próximo dia 31 de outubro o 20º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, de 31 de outubro a 3 de novembro, em Brasília, reunindo especialistas do Brasil e do exterior. Um dos temas será a gagueira, um distúrbio que atinge até 5% da população mundial. E no Brasil, 2 milhões de pessoas gaguejam. Vou conversar com a fonoaudióloga Inês Maia, integrante da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tudo bem, Inês? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você. Prazer em recebê-la aqui na Super Rádio. É um prazer enorme. Vamos definir a gagueira. Por que é que ela existe? Olha, a gagueira são rupturas da fala, no fluxo da fala, que tem a sua origem no sistema nervoso central, no processamento da fala. Então, quando você está falando, você está elegendo algumas palavras, colocando isso numa ordem gramatical, dando um ritmo, uma entonação, e o produto de tudo isso você vai articular depois. Isso acontece entre o desejo da fala e a articulação em milésimos de segundos, né? O que acontece com a pessoa que gagueja? Na hora, ele faz todo esse processo como as pessoas fluentes. Na hora da execução motora deste trabalho, isso não se dá no tempo que acontece. Ou a pessoa fica presa no som, ou tem dificuldade em finalizar isso. As estruturas responsáveis por essas tarefas, né, são neurocentrais, né? E isso pode ser, isso acontece por hereditariedade. 70% dos casos tem pessoas que gaguejam ou gaguejaram, ou tem algum distúrbio de fluência, como falar rápido, por exemplo, rápido demais, né? E também alguns outros fatores, como tomar, ingerir medicamentos neurotóxicos, ou intoxicação por inseticidas, já tem casos também registrados, encefalites graves. Tem gagueira psicológica? Olha, tem a gagueira psicogênica, mas é um quadro completamente diferente da gagueira do desenvolvimento que nós vemos. A gagueira do desenvolvimento que a gente vê, ela tem períodos de fluência, a pessoa intercala períodos de fluência com períodos de rupturas. E é na hora da fala espontânea que é mais atingida, porque a complexidade linguística ao falar espontaneamente é muito mais difícil, envolve muito mais áreas do que eu simplesmente repetir um texto, ou, enfim, alguma coisa assim. A gagueira psicogênica, ela dá só em adultos, ela tem um início muito tardio, dá em pessoas que têm problemas psiquiátricos muito graves, e ela não tem modificação. E é uma fala muito estereotipada, é uma gagueira muito diferente dessa gagueira que a gente vê. Ela é a mais rara de acontecer, ela se dá depois de um trauma extremamente grande, e ela é considerada um quadro de reversão, de uma reação de conversão, ou seja, um quadro de histeria, propriamente dito. Então, como tem a disfonia, né, a afonia, então ela teve uma afonia psicogênica. É a mesma coisa, mas as bases são as mesmas, mas é muito diferente dessa gagueira que a gente está falando de desenvolvimento, que é a que atinge 5% da população temporariamente e pode se manter cronicamente em 1% dessa população. Essa é a gagueira do desenvolvimento. É a que se dá no processamento mesmo da linguagem. Doutora Inês Maia, fonoaudióloga, está conversando com a gente aqui na Super Rádio. Nos dois casos, há controle, há cura da gagueira? Olha, o caso de gagueira psicogênica, ela é uma coisa rara e ela é um caso psiquiátrico, não é um caso fonoaudiológico, não tem a ver com, embora o sintoma seja a ruptura da fala, a fala gaguejada, ela não é
um problema fonoaudiológico, tá? Ela é um problema psiquiátrico. Isso é um outro caso e é muito raro. A gagueira do desenvolvimento tem controle, sim. Essa é a maioria, se acontece por volta dos 2, 3 anos, ou dos 2 aos 4, que é a maior incidência, e alguns casos que merecem ser atendidos. A gagueira tem cura quando ela é atendida mais rapidamente, mais próximo dos primeiros momentos de gagueira. Então, quanto mais próximo esses momentos, mais chance temos de que essa gagueira não cronifique. Para adultos, mesmo que não tenha cura, eles têm uma melhora significativa, pode-se conseguir uma melhora muito significativa na sua fluência cotidiana. Agora, Inês Maia, por que algumas gagueiras se manifestam na fala e não se manifestam no canto, por exemplo? Eu cito uma pessoa que eu conheci, entrevistei várias vezes, o Nelson Gonçalves. Ele gaguejava quando falava, só que quando cantava era aquela explosão. Por quê? Sim, porque a fala, nós temos vários tipos de linguagem. Nós temos a linguagem cantada, a linguagem repetitiva, que você fala, eu repito. Tem a linguagem descritiva, que eu estou falando, eu vejo uma árvore azul, com flores azuis atrás. Então, tem toda uma complexidade, que são elaboradas por circuitarias cerebrais diferentes. O canto, geralmente, é a linguagem mais preservada. E é que tem menos alteração, o que tem menos danos nessa região, e também por conta de que todas as pistas rítmicas já estão prontas, já estão preparadas. Eu não preciso elaborar na hora o meu canto. Mas existem pessoas que gaguejam também no canto, principalmente o canto mais próximo à fala, como um rap, né? Isso é comum acontecer. Isso pode acontecer, né? Mas como no canto é a linguagem mais preservada e todo o ritmo está sendo dado externamente, já está pronto. É a mesma coisa do ator. Eles não gaguejam no momento que estão interpretando, e não é porque trocou de papel, é porque o texto já está pronto, já está formulado, já está marcado o ritmo, a entonação que eu vou fazer. Então, a gagueira realmente atinge mais quanto mais áreas envolvidas para a execução da fala, dessa linguagem, mais você estará alterado. Você falou de ator, eu me lembro aqui que o tema gagueira explodiu, né? Sempre existiu, mas veio à tona com o filme O Discurso do Rei, né? Há 2 anos atrás. Sim, de fato. Ali no Discurso do Rei a gente pode observar algumas coisas bem importantes da gagueira. Por exemplo, que quando ele vai fazer o discurso, o próprio fonoaudiólogo, o terapeuta da fala dele, ele vai fazer o quê? Ele faz a marcação externa do ritmo, que é onde as funções cerebrais estão falhas, né? Agora, o que acontece é que também é tão verdadeiro, parece que está tão próximo da questão a gagueira ser realmente um problema de linguagem e a questão motora dessa linguagem, a representação motora, que existem deficientes auditivos que gaguejam na linguagem de sinais. Agora, Inês, eu conheço pessoas que fizeram tratamento fonoaudiológico que tinham uma fala extremamente lenta para desenvolver um raciocínio, né? Era um sufoco, e que se transformaram em pessoas com discurso loquaz, rápido, né? Isso é relativamente fácil de conseguir ou não? Não é fácil de conseguir. E assim, hoje as terapias fonoaudiológicas de fluência, elas estão voltadas a que desde o início a fala esteja muito mais trabalhada para ser o quanto mais natural possível, porque uma fala extremamente lenta, ela pode ser muito monótona e também ser um ruído na comunicação.
né? Então, lentificar é fundamental na terapia da fluência, porque velocidade de fala não combina com gagueira. Quanto mais rápido, mais difícil, e até porque um dos aspectos da fluência que está alterado é a velocidade, mas não se tem mais essa técnica de lentificar extremamente. Agora, existe sim estudos que mostram que quanto você vai cuidando da sua fala, vai lentificando, melhorando a curva melódica, articulando melhor, tendo as pausas respiratórias nos momentos corretos, você vai adquirindo mais fluência. Isso são algumas técnicas que são usadas hoje com bastante sucesso na terapia fonoaudiológica. Isso vale para o oposto também, aquele que fala rápido demais comendo palavra? Sim, o que fala rápido demais também tem um distúrbio de fluência, só que é chamado taquilalia. Só que assim, ele não repete, ele não fica preso no som, ele não fica impossibilitado de executar ou de continuar o seu discurso. Ele fala rápido, mas ele perde a mensagem, ele perde o ouvinte, enfim, é um distúrbio de fala também chamado taquilalia, sim. Nós conversamos aqui com a fonoaudióloga Inês Maria, membro da Sociedade Brasileira. Os dois tipos, né? Exatamente, é muito... É o rápido e o lento, né? Então, o que a gente trabalha hoje, o que é consenso, né, na terapia da linguagem, voltada à fluência, é que seja trabalhado a fluência de uma maneira que a fala seja o mais natural possível, porém, e de uma forma confortável, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Deixa eu só fazer mais uma pergunta que me ocorreu agora e tem muito. Quem fala alto demais e quem fala baixo demais? Olha, essa daí é a questão da intensidade da fala. Isso também altera demais a comunicação, né? A interação comunicativa com os outros, né? Então, tem que se observar por que isso está acontecendo. Primeiro, nós temos que ter uma avaliação da voz mesmo, da colocação da voz e por que ela tem essa alteração, né? E trabalhar com a percepção. Às vezes, uma pessoa que fala alto demais é porque ela ouve pouco. Então, o exame auditivo é fundamental da audição. E que na gagueira não existe isso, né? Ele gagueja não é porque ele não está ouvindo, é porque o processamento auditivo dele se dá em áreas diferentes cerebrais do que na pessoa que fala fluentemente. Então, são duas coisas diferentes. Uma é a acuidade auditiva, é quanto que eu ouço. Se eu ouço e entendo, e é processado normalmente, mas eu estou ouvindo muito pouco, eu tendo a falar mais alto para compensar essa minha mesmo, esse meu monitoramento, meu feedback auditivo está comprometido. Então, são distúrbios distintos que merecem avaliações distintas